Olá, alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. Aqui o professor Marcos Casella e vamos falar nessa videoaula de hoje sobre a semana 4 do PET 2/2021. Então vamos dividir aí em semanas 4, 5 e 6. E nessa videoaula de hoje vamos falar da semana 4 do PET 2/2021, que tem como tema analisar os impactos da transferência da corte portuguesa sobre os hábitos e costumes da vida colonial. Portanto, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Mudanças culturais provocadas pela permanência da corte portuguesa no Brasil, ano de 1808 até 1821. Ao saírem de Portugal, no final de 1807, rumo ao Brasil, os navios que transportavam a família real e os nobres da corte e seus criados traziam também os livros da enorme Biblioteca Real de Lisboa. Outra biblioteca foi construída no Rio de Janeiro, com o nome de Biblioteca Real, dando origem à atual Biblioteca Nacional. Então, Dom João vai chegar ao Brasil, aí o slide mostra aqui a famosa Biblioteca Nacional do Brasil, que foi criada com o nome de Biblioteca Real durante o período real de Dom João. Depois, com a independência do Brasil, se transformou em Biblioteca Imperial e atualmente, com o advento da República, passou a se chamar Biblioteca Nacional do Brasil. Depois de se instalar no Rio de Janeiro, o governo de Dom João passou a modernizar a cidade, abrindo novas ruas e construindo novas casas, com grandes jardins e quintais, para abrigar o grande número de nobres portugueses que vieram com a família real. Vale ressaltar aí e lembrar que a corte portuguesa, junto com Dom João e os nobres, vieram aí mais ou menos 15 mil pessoas. Realizações de Dom João, período chamado período joanino. A gente está se referindo ainda a ele como Dom João, porque só aqui no Brasil que ele vai ser coroado aí Dom João VI. Órgãos político-administrativos, como o Conselho de Estado, o Erário Régio, controlando o dinheiro, a Junta Geral do Comércio e a Casa de Suplicação, a mais elevada Corte de Justiça. Além disso, criou 3 ministérios: o Ministério da Marinha, Guerra e Estrangeiros, Fazenda e Interior. Fundou também o Banco do Brasil. Ainda falando sobre realizações do período joanino, Dom João, foram criadas a Academia Médico-Cirúrgica, o Teatro Real, o Museu Nacional, o Observatório Astronômico e o Horto Real, que atualmente fazem parte do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi fundada a Imprensa Régia, que publicou folhetos, livros e o primeiro jornal feito no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, e a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, hoje chamada de Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui os slides mostram essas realizações: a Academia Médico-Cirúrgica, o Teatro Real, que depois chamado Teatro Imperial, e hoje é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O Museu Real, nós já falamos, depois Museu Imperial, o Museu Nacional hoje, felizmente destruído aí pelo aquele incêndio. O Observatório Real, o Horto Real, dentro do Jardim Botânico, que hoje é a região do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, as chamadas Palmeiras Reais, depois Palmeiras Imperiais. A Imprensa Régia, o prédio da Imprensa Régia, e esse prédio muito bonito da Escola de Belas Artes. Sobre o desenvolvimento da arquitetura, do desenho, da gravura, da pintura e da escultura, foi de crucial importância a chegada no Porto do Rio de Janeiro em 1816 da chamada Missão Artística Francesa, projeto organizado por Joaquim Le Breton, intelectual, político e administrador francês, que reuniu considerável número de artistas plásticos interessados em viver no Rio de Janeiro e, com o apoio de mecenas portugueses,
o grupo aportou no Rio de Janeiro no dia 26 de março de 1816, escoltado por navios ingleses. Vale ressaltar que muitos desses artistas que vieram para o Brasil também fizeram parte da corte de Napoleão Bonaparte. Era formado por, além de Le Breton, Jean-Baptiste Debré, Nicolas Tournai e seu filho Félix Tournai, pintores, Auguste Tournai, escultor, melhor dizendo, Charles Simon Pradier, gravador, entre outros. Introduziram o estilo neoclássico no Brasil, que estava iniciando, e foram encarregados por Dom João do funcionamento da recém-fundada Escola Real de Ciências, Artes e Ofício. O mais lembrado de toda essa missão artística francesa foi Jean-Baptiste Debré, simplesmente Debré, que ficou no Brasil um certo tempo, né? Ele viveu de 1768 até 1848. Ele retratou o cotidiano das ruas do Rio de Janeiro, sobretudo o dia a dia da enorme população escrava na cidade. Debré, que viveu no Brasil de 1816 a 1831, quando produziu uma extensa obra em 3 volumes, chamados de Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. No primeiro, o tema foi os indígenas. No segundo, o trabalho escravo feito por africanos. E no terceiro, política e religião. Então, falar de Debré, nós temos que pensar que inicialmente ele veio aí para pintar as cerimônias da corte, os acontecimentos da corte de Dom João, o cotidiano da corte, mas o mais importante foi que ele saiu às ruas do Rio de Janeiro e passou a retratar o cotidiano do Rio de Janeiro, principalmente em torno da imensa população de escravos que habitavam a cidade do Rio de Janeiro. Nesse primeiro slide aqui, o Castigo no Pelourinho, né, trabalho de Debré, o barbeiro, né, aqui cortando o cabelo, fazendo a barba, as chamadas negras de tabuleiro, que vendiam as coisas pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, essa importância de ter pintado o cotidiano, que por isso que a gente sabe como que eram as roupas, como que eram as edificações, as construções, que às vezes não existem mais, mas nós temos aí uma noção através desse maravilhoso trabalho de Debré. Aqui também de Debré, né, a chegada da princesa Leopoldina, que viria se casar com Dom Pedro, né, princesa Leopoldina, aqui o casamento, né, todos foram retratados por Debré. Aqui Dom Pedro, a princesa Leopoldina e Dona Amélia, a segunda esposa de Dom Pedro, né? Aqui também cenas do cotidiano do Rio de Janeiro, as negras de tabuleiro, soldados, né, encostados aqui, os escravos, e aí você vê aí a dinâmica da cidade do Rio de Janeiro. Assim a gente termina a semana 4, né, e vamos falar da semana 5, que tem como tema a Constituição de 1824. É só um tempinho aí que a gente retorna trazendo a semana 5, tema a Constituição de 1824, tá ok? Aguarde um pouquinho aí, pode clicar aí no nosso, dar um like aí, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, Aulas de Geografia e História, professor Marcos Casella e Verônica Casella. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba sempre notificações das nossas postagens. Espero que a gente tenha colaborado para poder você apreciar melhor e entender melhor a semana 4. Aguarde um pouquinho que eu retorno aí trazendo a semana 5, tá ok?